Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos começar. Eu sou o Fábio, diretor da Mister LED. Estamos aqui para a nossa segunda Masterclass em Iluminação Integrativa. O objetivo hoje é trazer a iluminação integrativa para a prática, tá? E hoje a gente conta novamente com a presença de Rui Soares e Vicente Scopacasa, que eu apresento daqui a pouquinho. Em primeiro lugar, eu quero resgatar um pouco do que foi essa primeira Masterclass. Nós tivemos o Rui abordando de uma maneira bem completa a cronobiologia, certo? Todos os seus aspectos, o que isso tem a ver com a iluminação, com a nossa saúde, com o nosso bem-estar. E da mesma forma, né, objetivando saúde e bem-estar, o Vicente Scopacasa tatua a luz como energia, abordando aspectos importantes como, por exemplo, espectro, intensidade, sua distribuição, entre outras coisas. O bom é que tudo isso está disponível no nosso canal no YouTube e vocês podem assistir. Para quem perdeu a primeira Masterclass, que literalmente tratou de como tudo começou na iluminação integrativa, que está sensacional, vale a pena assistir no nosso canal do YouTube, ok? Então, eu vou apresentar os nossos professores de hoje, nossos amigos e consultores, né? Em primeiro lugar, eu vou falar um pouco de Rui Soares. O Rui, ele é doutorando e mestre em tecnologia da arquitetura pela FAUSP. Ele tem pesquisa em luz e saúde. Ele possui mais de 35 de experiência, em projetos de iluminação. É consultor em iluminação integrativa, que considera, né, para projetos os aspectos visuais e não visuais da luz, especificamente para humanos. Ele teve o seu primeiro projeto com essa abordagem premiado. Logo de cara, ele recebeu o primeiro lugar no Prêmio Abilux, na categoria de projetos de iluminação residencial. E, junto com o professor Louri, ele assina uma coluna bem legal na revista Lume Arquitetura sobre a coluna que se chama Neurolume, tá certo? Na revista Lume Arquitetura. Está com a gente aqui hoje também o professor Vicente Scopacasa. Eu vou ter que ler aqui, que o currículo das feras aqui não é pequeno, não, dá para decorar. Vicente Scopacasa é engenheiro eletrônico, tem sólida experiência em semicondutores, tendo trabalhado em empresas do setor por 50 anos. Especificamente em LEDs, atua há mais de 47 anos em empresas líderes de fabricação de componentes, tanto no Brasil como no exterior, atuando em fábricas do Vale do Silício, na Califórnia, etc. Membro da ES, atuando hoje como diretor da Consuled, certo? Que é uma consultoria que presta serviços para empresas de iluminação e especialmente para iluminação em estado sólido. Ele é presidente da SB Luz, professor em curso de especialização e pós-graduação, coordenador de grupos do COBEIA BNT, dos segmentos de iluminação, automotivo, sinalização, semafórica, e participa em projetos de pesquisa na aplicação de luz nas áreas médicas, bem-estar, produção animal e horticultura. E é autor de artigos técnicos para revistas especializadas, além de artigos publicados pela SAE Internacional. Boa noite, Rui, boa noite, Vicente. Tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Quando eu ouço esses currículos, eu me lembro do Peter Gasper, que trocava aquele vasto currículo dele por uma pequena frase. Isso eu ouvi numa palestra que ele deu há muito tempo. Ele trocava tudo por o cara da luz. Então, era muito bacana esse jeito dele, né? Todo, embora fosse uma sumidade realmente em iluminação, uma referência nossa, ele trocava realmente tudo por uma frase muito simples, né? Muito boa noite a todos, obrigado pela presença e vamos em frente. Professor Vicente. Boa noite, Rui, Fábio, boa noite a todos que estão nos acompanhando para a nossa segunda Masterclass, né? A primeira foi um sucesso, muita gente participando, assistindo e participando com perguntas, né? E agora vamos complementar a segunda e creio que as duas aulas vão estar disponíveis no canal do YouTube da Mister LED, então que todos aproveitemos isso, né? Pelo menos, né, Rui? É uma coisa que a gente gosta de falar, né? Não é isso? E eu fico impressionado porque nós hoje fizemos uma
um checklist do assunto que nós vamos trazer para vocês e os assuntos estavam completamente encaixados, então realmente estamos falando a mesma língua, né? Até parece que combinamos, né? Até parece que combinamos. Muito bom. Então, boa aula, professor Vicente. Então, Vicente, Obrigado. começa aí a aula, boa aula para ambos aí, e é um prazer tê-los conosco essa noite aí. Vicente, a palavra é Ok, tua. obrigado. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação. Trazendo tudo para cá. Bom, tudo bem. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado pela presença. O tema da segunda aula é iluminação integrativa na prática. A gente vai falar um pouco mais sobre práticas, exemplos de projetos, exemplos de utilização de ferramentas, de métricas. Então, vai ser uma aula mais prática do que a primeira, que foi como introdução, né? Um pouco mais teórica e um pouco mais vamos dizer assim, mais teórica, né? Na verdade, não tem outro termo. Bom, então eu vou começar a minha aula pelo último slide da aula passada, onde nós vimos os 4 controles que nós, como projetistas de iluminação, temos a fim de que o projeto atenda às necessidades de human-centric light, né? Da luz centrada no ser humano. Então, só revisando, tempo é um dos parâmetros importantes, e o tempo, nós estamos falando do horário, que uma determinada luz, né, esteja nos iluminando, e a duração disso, né? Porque, como foi dito na outra aula, a luz é energia, e se é energia, interage com os seres vivos, mais precisamente com nós humanos, que é o tema principal aqui do nosso assunto. Um outro fator importante é essa distribuição da luz no ambiente, ou seja, como essa luz está atingindo a nossa retina, o nosso olho. Isso também é importante no projeto de iluminação integrativa. O espectro, que é aquilo que é a fonte de luz ou as fontes de luz estão entregando, né, em termos de distribuição espectral de potência, porque se é energia, cada comprimento de onda que compõe o espectro da luz carrega uma determinada energia, então esse espectro também influencia, e a intensidade, ou seja, a iluminância na qual nós estamos distribuindo no projeto, que nós estamos prevendo no projeto, porque tem uma relação direta entre intensidade e quantidade de energia, ou seja, quanto maior a iluminância, maior é a quantidade de energia que a fonte de luz está propagando no ambiente. Então, através do controle desses 4 elementos, nós conseguimos fazer um projeto, né, trabalhar num projeto de iluminação integrativa, porque aqui nós estamos considerando tanto fatores visuais como não visuais. Então, esses 4 parâmetros, eles são estímulos, né? São estímulos visuais, o padrão temporal, o espectro, a distribuição espectral de potência, a quantidade, né, a iluminância, intensidade de luz, e o padrão espacial é como essa luz está sendo distribuída no ambiente. Então, tudo isso gera um estímulo luminoso, e esse estímulo luminoso ele é dividido em 2 caminhos. O caminho visual, para nos orientar, para reconhecimento de cor, para uma série, né? São experiências, conforto e desempenho visual, e tem um caminho que é não visual, né? E que provoca algumas respostas no nosso organismo, né? Respostas de caráter psicológico
e de caráter fisiológico. Então, e tudo isso, né, tudo isso vamos dizer assim, é integrado, daí o termo, né, iluminação integrativa, tudo isso é integrado no nosso sistema visual cerebral, e aí nós temos a resposta do nosso organismo, né? Como nós respondemos a esse estímulo luminoso gerado por essas quatro divisões aqui, ok? Bom, então, o que é Human-Centric Lighting, né? Obviamente, nós estamos assumindo para pessoas que são ativas durante o dia. O ser humano, ele é ativo durante o dia, ou seja, das 6 horas da manhã até mais ou menos, isso muda, né? Óbvio, de pessoa para pessoa, mas a partir das 18 horas nós entramos num outro estado de sono, né? Vigília, sono, claro, escuro. Então, esse é o padrão do ser humano. Obviamente, em função da necessidade de adaptação à vida moderna, algumas pessoas têm exatamente esse ciclo invertido, né? São pessoas que normalmente trabalham ou operam ou fazem algum tipo de atividade no período noturno e têm o descanso durante o dia. Então, é o inverso. Na verdade, nós humanos somos pessoas ativas durante o dia, tá? Então, sabendo disso, por exemplo, a gente sabe que nesse período aqui, período de luz do dia, nós temos um alto potencial circadiano, exatamente nesse período. A partir das 18 horas, o potencial circadiano diminui, ele é baixo, e aí nós entramos no período de escuridão, que é justamente o período de repouso. Então, vocês podem ver que nós estamos falando basicamente de 3 etapas diferentes para pessoas que são ativas durante o dia. Então, se, por exemplo, num ambiente, né, ou num prédio, numa instalação onde as pessoas dormem, né, ou seja, elas são ativas durante o dia e dormem no mesmo ambiente, então são requeridos 3 condições de iluminação diferente para promover a saúde circadiana, né, para a regulagem do relógio biológico e tudo mais. Então, nesse período de alto potencial circadiano, que nós chamamos aqui de 1, a iluminação tem que ter uma determinada característica, ou seja, ela tem uma particularidade. Por quê? Porque é um período de atividade, é um período de alta cognição, ou seja, desempenho, né? Então, a iluminação tem que promover isso nas pessoas. Então, aqui é uma condição de iluminação. Já nesse período entre 18, né, até o início da noite mesmo, né? Então, aí nós falamos onde o potencial circadiano é baixo, então nós temos que ter uma outra condição de iluminação. E, por fim, na escuridão, teoricamente, nós não poderíamos ter nenhuma luz, né? Ou seja, que deveria ser, como a gente fala normalmente, né, um breu profundo, né? Não poderia ter luz. Obviamente, de novo, a necessidade da vida moderna, às vezes não necessariamente isso é possível. Mas então nós temos que ter uma iluminação aqui que afete o mínimo possível, né, a nossa saúde circadiana. Então, com base nisso, bom, antes, né, falando, por exemplo, um ambiente de trabalho, por exemplo, trabalho e escola, um escritório ou uma escola. Normalmente, nós pensamos em termos de projeto, porque, teoricamente, né, aqui não vai ser utilizado, a não ser que tenha curso noturno, mas mesmo assim,
não é um ambiente que nós temos que tratar de uma forma diferente do que aquele do slide anterior, né? Nesse caso, o projeto ele se baseia somente na etapa 1, onde nós temos o potencial circadiano alto. Então, aí nós promovemos o projeto uma iluminação que propicie, né, essa necessidade de luz aqui novamente para saúde circadiana. Então, isso nos mostra que, dependendo do projeto, nós temos que fazer com que a luz que é projetada nesse ambiente, ela tem que ter aspectos diferentes. E são sempre pensando naqueles 4 parâmetros que nós vimos lá nos slides anteriores, né? O espectro, a distribuição espectral de potência, a intensidade, o aspecto temporal e o aspecto espacial, né? De como a luz... Então, com base nisso, hoje nós conhecemos 2 tipos de métricas. O que é isso? É para avaliar se o projeto, de certa forma, atende à saúde circadiana, né? Os 2 mais, assim, vamos dizer, comuns, é a métrica do CS, que é o Circadian Stimulus. Essa métrica foi originada no Lighting Research Center, e lá nos Estados Unidos, e ela, a UL, a Underwriters Laboratories, ela gerou esse documento, 24480, que dá diretrizes de qual é o valor dessa métrica em função do tempo, em função de exposição e tudo mais, tá? Então, e tem uma outra métrica, que é o Equivalent Melanopic Lux, que foi a CIE, Comissão Internacional de Iluminação, através desse documento S026, ela também criou um procedimento para orientar o projeto de iluminação. A UEL, ela se baseia no EML. Então, na verdade, eu diria o seguinte, ainda, nós estamos meio que no começo disso, muitos estudos ainda vão ter que ser realizados, né? Então, muitas pesquisas, ou seja, é o que nós temos hoje, né? Talvez não sejam ideais, elas têm algumas diferenças, têm intersecções e tem algumas divergências, vamos falar assim, tá? Mas é aquela história, né? É o que nós temos hoje. Então, falando, se a gente pensa como acadêmico, né? A gente fala, não, mas isso aqui não resolve, porque tem muito mais coisa envolvida. Se nós falamos como pobres seres mortais, né? Na indústria ou na aplicação, a gente fala, bom, é melhor pelo menos seguir uma métrica do que não ter nada, né? Pelo menos é isso. Lógico, isso pode mudar, mas é o que a gente tem hoje, tá? Concordo que elas não necessariamente são, vamos dizer assim, super eficientes, né? Mas, de certa forma, é isso, é o que nós temos para hoje, tá? Então, o que a gente tem trabalhado, inclusive na Mr. LED, é uma adaptação da Mr. LED como indústria nessas métricas, não só em termos de luminária, porque muita gente, a gente vê isso sempre, né? A minha luminária circadiana, isso não existe, né? Não é a luminária, vocês viram, são 4 parâmetros que suportam esse conceito, né? Então, mas de certa forma, o espectro da luz, ele é importante, então é uma forma de adaptar a indústria a essas métricas, né? Nós não falamos em troca de temperatura de cor, isso é errôneo,
né? Dizer que você tem 2.700 Kelvin à noite e você está promovendo saúde circadiana, isso não necessariamente, porque o que importa é o espectro da luz, e nós vamos fazer um exemplo daqui a pouco. Sobre né, escolher o espectro da luz apropriado, né? De certa forma, trabalhar no projeto, é isso que é a proposta nossa na Mr. LED, é trabalhar, é suportar o projeto total, inclusive na fase de projeto e depois com medições dessas métricas, né? Nós temos como aferir, independente se for circadian stimulus ou se for o EML, nós temos condições de medir isso na instalação e, eventualmente, fazer os ajustes necessários naqueles 4 botões lá para que a gente alcance as métricas de forma adequada, ok? Então, por exemplo, a UL, a 24480, estão aqui os 4 parâmetros. Então, começando pela distribuição espacial, eles falam que o valor de iluminância vertical, ou seja, você tem que medir a iluminância vertical, no plano do olho, né? E não no plano horizontal, a iluminância horizontal, como nós estamos acostumados, tá? O professor Rui vai falar um pouco mais sobre isso, inclusive a angulação da luz, tem lá todo um detalhamento que o professor Rui vai abordar isso na aula, na parte dele de hoje, tá? Intensidade e espectro, está aqui. Isso vai determinar o tal do circadian estímulo. Lembra, a UL criou esse procedimento com base na métrica do circadian estímulos. Então, ele fala o seguinte, ó, nesse período aqui, entre 9 horas da manhã e 16 horas, numa duração de pelo menos 2 horas, nesse período, né, não precisa ser o período todo, o valor do CS tem que ser maior ou igual a 30% ou 0,3%, é porcentagem ou índice, que é a mesma coisa, é porcentagem de absorção de melatonina, então tem que ser maior que 30% ou 500 lux de iluminância vertical, tá? Aí, no período entre 17 e 19 horas, o valor do CS tem que ser menor ou igual a 20 ou 0,2. Por quê? Nós já estamos entrando naquela fase de baixo potencial circadiano, tá? Então, o estímulo de luz tem que ser menor. E, por fim, após as 19 horas, durante todo o período, até as 6 horas, até as 9 horas do dia seguinte, o que seja, então, nós temos que ter um valor de CS menor que 10%, 0,1. Tá? Isso aqui é um resumo. Obviamente, o procedimento tem muito mais informações, né, muito mais detalhado, mas isso aqui é um quadro, um bom resumo para que a gente tenha a noção de como a luz tem que ser, vamos dizer assim, modificada, né, durante o dia. Então, aqui nós estamos falando basicamente do último aspecto, né, dos 4, que é o aspecto temporal. Então, ele dá o horário e dá a duração, ok? A gente vai fazer um exercício depois com CS, talvez fique até mais fácil de entender, ou se vocês tiverem alguma pergunta, lá no chat, façam a pergunta e a gente responde no final da aula. Falando da UEL, a UEL V2, aqui ela tem, você vê, quase que meio que semelhante, só que com um detalhe. Aqui ele fala, a partir, vamos supor, no caso de um escritório, a partir da hora que você começa. Né? Por exemplo, se for 10 horas, então, pelo menos 4 horas depois das 10 às 14. Essa é a parte temporal. A parte de espectro e intensidade, o EDI, né, MEL EDI, ele tem que ser maior que 250 lux. Aqui nós estamos falando já em lux melanópico, tá? Não é lux fotópico como o CS, tá?
O que é comum com o CS a iluminância tem que ser vertical no plano do olho e não horizontal. Isso daqui é igual. E, na verdade, e para os outros períodos, a UL, o CIE, na verdade, né, que determinou, mas a UEL adotou, ela diz que ela não necessariamente dá valores, tá? Ela só diz que níveis de luz devem ser diminuídos. O professor Rui vai analisar, estou analisando mais o CS, o professor Rui vai analisar mais orientado para o V2. E esse para o EL-V2. E eles têm outros níveis de exigência. Esse daqui é o mais apertado, inclusive eles fazem por pontuação. Aqui a pontuação, se você consegue fazer o projeto baseado no EL-V2, seguindo aqui essa especificação, você tem um número de pontos, são 3 pontos, creio, mas tem um que tem 1 ponto, que a exigência de lux é menor por questões de economia de energia. O professor Rui também vai abordar isso na parte dele, tá? Então, vamos fazer uma simulação utilizando o Circadian Stimulus, tá? Tem uma ferramenta do CS, ela é grátis, você pode ir lá Você não consegue baixar, né? Você entra na ferramenta e faz a simulação online lá, né? Você não consegue baixar isso, tá? Mas é livre, é grátis, tá? Então, aqui está o endereço, né? O endereço da web para você ter acesso a essa ferramenta. Nessa ferramenta, o que você precisa ter? A fonte, o espectro da luz. Eu vou mostrar daqui a pouco como é que é isso, tá? E você tem que ter a iluminância. Aquela iluminância no olho vertical, isso você pode medir com um luxímetro, né? Tem lá umas regrinhas, mas você mede com o luxímetro. Então, tendo o espectro e tendo a iluminância, a gente consegue medir o CS, tá? Então, vamos lá. Bom, o espectro é o seguinte, é a parte de energia que está contido no feixe de luz, tá? Isso é mensurável, você mede isso, tem equipamento que mede isso. Inclusive, quem acompanhou o vídeo de início mostra que lá, por exemplo, na Mr. LED, nós temos o equipamento para medir isso, um equipamento de laboratório, um gonifotômetro, né, que mede espectro de luz, e isso é traduzido numa planilha, numa simples planilha Excel, onde eu tenho 2 colunas. A primeira coluna, que vai de 380 até 780, obviamente aqui só está a primeira página, né? Isso aqui vai lá para baixo. O que é isso? É exatamente os comprimentos de onda de 1 a 1 do espectro visível, desde 380 até 780 nanômetros, tá? E na segunda coluna, eu tenho o valor da potência para cada um desses comprimentos de onda, que está no eixo vertical. Então, a potência, a unidade é miliwatts por centímetro quadrado. Então, eu tendo o espectro de luz, eu estou pronto, né, para usar a ferramenta. E a outra coisa é eu medir a intensidade. Então, eu vou fechar aqui a minha apresentação e vou trazer aqui a ferramenta aquela ferramenta lá, né, que lá estava estático, aqui ela está dinâmica, né? Bom, o que tem na ferramenta? Eu posso adicionar um espectro meu, ou eu posso usar uma infinidade grande de espectros que eles já têm aqui no banco de dados da ferramenta, tá? Bom, eu já carreguei os espectros, tá? Para não perder muito tempo. Eu carreguei 2 espectros genéricos, o Mr. LED 24 e o Mr. LED 25. Então, vamos ver como é que funciona? Vamos usar
eu quero analisar o Mr. LED 24. Aí eu clico aqui, peço para adicionar, e o espectro já está lá. Está aqui, ó, Mr. LED 24. Aí eu tenho que colocar o valor da iluminância fotópica vertical. Fotópica é essa que a gente mede com o luxímetro, normal, tá? Então vamos supor que eu tenho 100, eu medi e deu 100 lux no plano do olho. Com isso, eu dou um Enter, ele me mostra aqui, o espectro é essa curva laranja aqui, né? Esse gráfico laranja, e esse aqui mais lilás é a absorção da melatonina, é a curva de sensibilidade, né? De absorção da melatonina, tá? E aqui eu já tenho o valor do CS. Por exemplo, nesse caso aqui, o CS foi de 0,128. Além disso, eu tenho outras informações, a iluminância 100, irradiância, fóton fluxo, temperatura de cor, essa é uma fonte de 2.725 Kelvin. Eu tenho o DUV, que está bem em cima da curva do corpo negro, que é a distância da cromaticidade da luz ao corpo negro, índice de reprodução de cor, gamut, coordenada de cromaticidade, ou seja, eu tenho uma série de outras informações, tá, como complemento, e outra coisa, eu posso agregar mais uma outra fonte de luz, se eu quiser, tá? Mas vamos lá. Então, eu estou fazendo o meu projeto e eu quero calcular aquele período noturno onde o CS tem que ser menor que 0,1. Aqui eu estou com 0,128, né? Então, o que eu tenho que fazer? Das duas, uma. Eu procuro uma outra fonte de luz que me ajude a ter um CS mais baixo, ou então eu diminuo a intensidade. Então, por exemplo, se eu for para 80 lux, aí eu já chego no CS lá próximo daquilo que o procedimento da OL pede, tá? Então, aí você fala, pô, mas é LED, né? 2.700, tem o azul, né? Todo mundo, o azul é o cara que, né? É aquilo que provoca câncer, é aquilo. Bom, tudo bem. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos apagar esse daqui e eu vou trazer um espectro de uma lâmpada incandescente que tá aqui na biblioteca. Tá lá, CIA Standard Incandescent. Incandescente, qual é a temperatura de cor? Eu ainda não pus aqui o... Então, lembra que eu comecei com 100 lux, o espectro do LED, 2.700, e deu 120, 0,128, né, se eu não me engano. Vamos ver se eu usasse uma lâmpada incandescente. Está aqui o espectro dela, né, o espectro contínuo da lâmpada incandescente. Você vê que, olha que interessante, eu tenho um CS maior com a lâmpada incandescente do que eu tenho com o LED, né? E a lâmpada incandescente, ela tem, sei lá, que ela tem menos azul do que... Então, é isso que eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês, que às vezes a gente pensa muito em temperatura de cor, a gente pensa muito em coisas que a gente ouve e às vezes reproduz e não sabe direito o que está falando. Então, muito cuidado com isso, né? Porque uma fonte de luz com um pouco mais de azul, né, não necessariamente está prejudicando, segundo o CS, né, segundo a ferramenta, segundo a métrica do CS, ela prejudica eventualmente mais. Então, lembra, eu baixei para 80 e deu quase 0,10. Na lâmpada incandescente, se eu for para 80, não está chegando no 10. Então, eu tenho que usar eventualmente menos iluminância. Então, vocês viram que tem um contraste, né, entre o espectro da luz e a iluminância. Ok? Muito bom. Eu acho que com isso eu termino a minha parte e eu vou descompartilhar aqui e chamar o professor Rui
para que ele continue, né, a nossa aula com a parte dele. Então, Rui, agora é contigo. Gente, bom, a gente vê que é possível fazer aferição, né? Então, essa é a grande evolução que aconteceu nesse assunto, que antes era um assunto que era confinado aos bancos acadêmicos e agora é um assunto que já pode ir para o mercado. Então, é exatamente isso que nós estamos fazendo, trazendo para vocês como aplicar, né? E agora, então, vamos continuar na sequência, né, falando sobre aplicação desse conteúdo. Só que antes eu quero também, para quem não esteve na nossa aula passada, né, só fazer uma pequena revisão, bem rápida. Então, gente, olha, quando a gente fala de iluminação integrativa, ou qualquer outro nome que seja parecido com isso, e aqui eu trouxe alguns nomes, né, o professor Vicente falou de HCL, iluminação centrada no ser humano, que é Human Centric Lighting, iluminação circadiana, neuroiluminação, tem um nome também, iluminação biodinâmica, que não está aqui. Todos os nomes são muito parecidos, eles tentam designar mais ou menos a mesma coisa. Por que eu prefiro iluminação integrativa? Porque a iluminação integrativa tem uma visão mais completa. O termo HCL, por exemplo, ele surgiu muito endereçado para as questões biológicas apenas. Então, o termo iluminação integrativa, ela é muito mais completa. E ela nasceu pela Comissão Internacional de Iluminação, com o objetivo de trazer para nós boas práticas, enfim, a função desse nome não é mercadológico, né? É uma função totalmente acadêmica e de aplicação profissional. Então, a iluminação integrativa é um projeto que busca manter o ritmo natural do nosso corpo, melhorando a vitalidade, a concentração, o bem-estar, a saúde, trazendo para os espaços internos o mesmo dos estímulos do ambiente externo. Então, esse é o grande resumo de tudo que nós estamos fazendo quando nós falamos de iluminação integrativa. E a iluminação integrativa tem esses 3 aspectos, né? O visual, que a luminotécnica tradicional já trata desde o seu início, que tem a ver com a capacidade da luz de proporcionar para nós a execução de tarefas visuais de maneira ótima, sem que a gente force, sem que a gente exerça esforço desnecessário para a visão, de uma maneira confortável, né? Aí entra a questão do ofuscamento, entra a questão de controle de ofuscamento, né? Entra a questão de quantidade de luz ou iluminância necessária para cada tipo de tarefa visual, para cada faixa etária de indivíduos. Ela fala também dos efeitos emocionais e dos efeitos biológicos. Então, se a gente for pegar os efeitos emocionais, eles têm a ver com isso aqui, né? Por quê? Porque a natureza traz para nós essa informação de luz natural que modula muito do nosso humor e do nosso bem-estar. De manhã, quando a gente está acordando, nós estamos saindo da situação de repouso para a situação de atividade. Então, a luz do nascer do sol, né, ela é bem amarelinha, mais tênue, e aí, na medida que o sol vai nascendo, a luz vai ficando cada vez mais intensa e cada vez mais rica no componente azul, que é o que diz para o nosso cérebro que é dia. Depois, no finalzinho da tarde, a informação que nós temos é uma informação de está na hora do repouso, está chegando a hora do repouso. Então, nesse momento, é o momento que a gente precisa descansar ou se preparar para o descanso, e a luz natural nos traz essa informação. Isso, gente, essa decodificação dessas informações psicológicas da luz, elas estão no nosso DNA, né? Faz parte da essa informação faz parte do nosso processo evolutivo como seres no planeta. E à noite a gente não deveria ter luz, né? Então, já que nós não deveríamos ter luz, mas nós precisamos ter, porque a modernidade nos leva a isso, então que a gente tenha uma luz com essas características aqui amarelinhas, né? Uma luz com temperatura de cor baixa, que é justamente para que a gente consiga relaxar. Sensações provocadas pela diferença de temperatura de cor, né? No Brasil, a gente estipula que 3.000 Kelvin é branco quente,
4.000 Kelvin branco neutro, 5.000 Kelvin branco frio, e depois continua branco frio, 6.500 é considerado luz do dia, né? E as sensações relacionadas a cada temperatura de cor são essas que estão aqui colocadas. Então, vejam só, o ambiente com temperatura de cor baixa, ele é um ambiente acolhedor, amigável, íntimo, pessoal, e o ambiente com temperatura de cor muito alta, ele é um ambiente brilhante, excitante e que induz ao alerta, né? Também tem essa ideia de limpeza, eficiência, etc. Ok? Então, por que eu falei que aqui no Brasil? Porque em outros países, onde existe neve, eles consideram 4.000 Kelvin branco quente. Olha que curiosidade, né? Então, isso aqui vale para o nosso país. Seguindo. Aí a parte biológica que a gente tinha falado, esse é um pequeno resumo da parte biológica, que é o seguinte: a luz incide no olho, em determinadas células especializadas em perceber a luz para levar a informação ao sistema nervoso central. Então, aqui nós não estamos falando de visão, são células especializadas para o sistema não visual, células ganglionares intrinsecamente fotossensíveis. E essa informação já traduzida ou transduzida para estímulos nervosos, são conduzidos para os núcleos supraquiasmáticos do hipotálamo cerebral, que é onde está nosso relógio biológico principal, o nosso master clock. E aí, os núcleos supraquiasmáticos, são duas pequenas estruturas no sistema nervoso central, eles vão modular o nosso sistema neuroendócrino, endócrino de formação de hormônios, de produção de hormônios e inibição de hormônios. E aí, o cortisol é produzido durante o dia, a melatonina é produzida à noite. Essa alternância desses dois hormônios de maneira otimizada, ou não, né? Às vezes ela não é correta, às vezes a gente atrapalha essa produção, quando a gente tem luz de noite e quando a gente tem falta de luz durante o dia, né? Mas, enfim, o funcionamento correto desse sistema de cortisol de dia e melatonina à noite vai modular o nosso comportamento. Tem uma modulação neurocomportamental que, se não estiver adequadamente sincronizado com o claro escuro do ambiente, do planeta, vai fazer, ou pode fazer, com que a gente tenha depressão e transtornos de humor. Então, uma parte psicológica, mas que tem a ver com hormônios, né, com a parte biológica, e influencia a nossa capacidade de aprender, nossa cognição, e o nosso estado de alerta. Então, em termos de neurocomportamento, esse é o impacto do sistema não estar sincronizado. E a melatonina sozinha, produzida todos os dias à noite, está sob controle circadiano também. Se ela não for produzida adequadamente à noite por presença de luz noturna excessiva, ela pode contribuir para câncer de mama e câncer de próstata. A melatonina produzida todo santo dia à noite, ela sincroniza o nosso ritmo, ou os nossos ritmos, que duram cerca de 24 horas. Os ritmos de batimento cardíaco, de pressão arterial, de temperatura corporal, etc. Os hormônios, demais hormônios, né? E se também não estiver sincronizado, se não estiver funcionando adequadamente, pode trazer doenças metabólicas, porque, especialmente porque hormônios responsáveis pela fome e pela saciedade também estão sob controle circadiano, e a maneira como nós metabolizamos os alimentos também está sob controle circadiano. Durante o dia, o metabolismo é feito de uma maneira, durante a noite, de outra maneira. E também distúrbio nos ritmos circadianos pode trazer doenças do coração, doenças cardiovasculares, que podem culminar em hipertensão arterial. Aqui não está falando, mas também diabetes está relacionado com esse sistema, né, porque tem a ver com doenças metabólicas, diabetes tipo 2. Então, gente, é muito completo, e tudo isso é modulado pela luz que incide nos nossos olhos. Nós falamos também na aula passada que a gente tem ângulos que tem maior estímulo circadiano. O que é isso? Maior possibilidade de informar para o nosso cérebro que é dia. Então, quando a luz incide de 0 grau até 45 graus do meu olho, ela vai incidir lá no fundo do olho, na retina,
numa área que é rica em células especializadas para o sistema circadiano. A gente chama de células ganglionares intrinsecamente fotossensíveis. Por outro lado, se a luz incide de 60 a 90 graus do eixo do olho, ou seja, se a luz vem de cima, ela não atinge essas células ganglionares. Então, quando eu tenho a luz vinda de cima, para o meu sistema circadiano é a mesma coisa que noite. Para o meu sistema não visual circadiano é igual à noite. Olha só que interessante, isso faz com que a gente consiga ter ambientes iluminados para a visão, para o sistema visual, e, ao mesmo tempo, para o sistema não visual circadiano, a gente tem o que nós chamamos de noite biológica. E aí, vem a Mr. LED, né, e também já começando esse movimento no sentido da iluminação saudável. Veja bem, essa foto traz o que nós entendemos tradicionalmente como uma excelente luz para espelho. Uma luz que vem nas duas laterais da face, né, no plano vertical, e ela não produz sombras, porque é difusa, e eu consigo ter uma luz adequada para maquiagem, para fazer barba, enfim, para essas tarefas típicas desse local. Só que, por este raciocínio aqui, quando a gente fala do sistema não visual, essa luz, se for usada de noite, vai dizer para o meu cérebro que é dia. Então, não é saudável. E aí vem o seguinte, a Mr. LED está comercializando já esta luminária, né, que é uma luminária Wash and Mirror. Ela tem um sistema, ela é feita para espelhos, né, e aqui a ficha técnica dela está disponível no site. E olha que bacana, gente, isso não é uma coincidência, isso é um trabalho já feito no sentido da iluminação integrativa. Olha que bacana. Aquele gráfico que eu acabei de mostrar, essa luminária, aqui a fotometria dela, ela concentra a maior parte da luz dela nesta direção aqui, que é exatamente 28 graus de inclinação, o que vai fazer com que essa luz não entre no olho. Quer dizer, entra um pouquinho, mas não naquela região que informa para o nosso cérebro que é dia, né? Então, olha só, eu tenho de até 30 graus, ela está concentrando a maior parte da luz dela em 28 graus do olho. Então, ela é uma luz que vai iluminar o meu rosto, ela vai refletir no espelho. Então, aqui a gente tem que ter o espelho, né, do banheiro. Ela vai refletir no espelho e vai voltar inclinada na minha face. E, ao mesmo tempo, ela não vai interromper à noite a produção de melatonina. E aí, eu contratei um modelo para poder mostrar para vocês, né, mas olha só que interessante. Aqui eu tenho uma luminária convencional, né, uma luminária downlight convencional, e a gente vê muita sombra no rosto do Fábio. E agora a gente tem esta luminária, né? Olha só, as sombras estão praticamente eliminadas. Lembrando que aqui nós temos uma luminária. O ideal seriam duas luminárias para justamente você definir melhor os dois lados da face, ok? Então, é uma maneira de iluminar espelho totalmente segura, sem interromper a produção do hormônio melatonina à noite. Iluminação de hospital, é bem interessante esse slide, porque ele traz o que acontece ao longo de um dia, né? Então, aqui a gente vê pela janela que está amanhecendo. Então, está amanhecendo, eu tenho uma claraboia de mentira, uma claraboia feita com um sistema de iluminação elétrica, e essa luz já está vindo de frente para o olho do paciente, justamente para sinalizar o início do dia. Esta sinalização de início do dia é a mais importante de todas, porque é neste momento que o nosso cérebro começa a produzir cortisol, que é o hormônio que controla toda a nossa fisiologia diurna, e é nesse momento que o nosso cérebro liga o cronômetro para a próxima noite. Então, quando você tem essa luz no início do dia, certamente você vai sentir sono logo no começo da noite. Depois, clareou, né? A luz está toda acesa, né? O paciente está sendo exposto a essa luz, e aí quando vai anoitecendo, essa luminária apaga, né? Já está finalzinho do dia, ela apaga, ou ela pode também ficar com uma luz com uma temperatura de cor mais baixa, quando o sistema for
com 2 temperaturas de cor. Ela pode ficar, em vez de azulada, mais amarelinha, e mais tênue, e à noite só existe uma luz de serviço, né, que não incide no olho do paciente, e aqui a gente está garantindo uma noite biológica para esse paciente. Isso vai fazer com que ele se recupere mais rápido, isso vai fazer, especialmente processos inflamatórios, pós-operados cardíacos, essa é uma relação que já está bem estabelecida, a gente tem um tempo de internação bem menor. Ok? Então, isso ajuda, especialmente processos inflamatórios, isso ajuda muito na recuperação do paciente. E lembrando que o sistema circadiano com a melatonina à noite, cortisol de dia, especialmente a melatonina à noite, a melatonina, entre várias funções que ela tem, ela é imunomodulatória, ela vai melhorar a nossa imunidade, ela é anti-inflamatória, ela é antioxidante, enfim. Então, olha só quanta função que a gente perde se a gente tem luz à noite voltada para o paciente, né? E a Mr. LED, então, trouxe para o mercado esta luminária, que se chama Sky Windows. Existem várias versões dela. Ela tem até nuvens. Ela parece uma luminária, parece um zenital, uma claraboia, né? Mas instalado dessa maneira, especialmente, né? A gente tem a certeza que a gente está olhando para o céu, né? E, na verdade, não, é apenas uma luminária. E o Sky Windows, nós fizemos uns testes em laboratório e a gente consegue configurar o Sky Windows para que, durante o dia, a gente tenha estímulo circadiano, que a luz seja biologicamente estimulante, e a gente consegue configurar para que, à noite, a gente tenha uma luz que não atrapalhe o sistema circadiano nem a produção de melatonina. Tudo isso tem a ver com o equipamento, mais o ajuste do equipamento para cada local onde ele for instalado, ok? Tem uma versão dessa luminária que é muito interessante, que as nuvens andam. Então, a gente fica vendo, você tem certeza que é o céu. E uma vantagem também, quando a gente fala de iluminação integrativa, é que você tem psicologicamente uma conexão com o meio externo. Então, mais um benefício, não é só a parte biológica, né? Você tem psicologicamente essa conexão, você não se desconecta com a natureza. E isso é uma medida biofílica e é uma medida altamente desejável num espaço de saúde como aquele que a gente acabou de mostrar. E um outro produto também, né, um terceiro produto que a Mr. LED está trazendo com essa intenção da iluminação integrativa, é justamente essa barra LED, né, que a gente coloca dentro dos perfis lineares, né? Então, é uma barra LED. Os LEDs laranjinhas são os LEDs com temperatura de cor de 1800 Kelvin, e os LEDs mais amarelinhos são os LEDs com temperatura de cor de 9000 Kelvin. Então, aqui eu tenho o espectro de 9000 Kelvin, essa curva colorida aqui, com um pico grande em azul, que estimula o nosso sistema circadiano. Aqui atrás, no fundo, eu tenho a sensibilidade não visual do nosso olho, para a parte biológica, das células ganglionares intrinsecamente fotossensíveis. E aqui na frente, eu tenho o cruzamento das duas curvas, ou seja, o estímulo. Quanto dessa luz está estimulando o meu sistema circadiano? É essa curva aqui da frente. Tá? Então, aqui eu tenho 9000 Kelvin e aqui eu tenho 1800 Kelvin. Olha só como o estímulo circadiano de 1800 Kelvin é muito pequeno, né, comparado com de 9000 Kelvin. Então, gente, o professor Vicente falou de luminância melanópica, melanopic EDI. O que é melanopic EDI? É uma iluminância para o sistema circadiano. Por que melanópico? Porque nesse fotorreceptor circadiano, a gente tem um pigmentozinho chamado melanopsina, tá? Por isso que é melanópico. Então, a gente passa a ter iluminância melanópica. Iluminância fotópica é a iluminância da luz, para o sistema visual, e iluminância melanópica é para o sistema não visual circadiano, para as células que contêm melanopsina. Melanopic Equivalent Daylight Illuminance. A Comissão Internacional de Iluminação trouxe essa unidade para dizer qual é o estímulo dessa luz equivalente à luz natural de 6.500 Kelvin. Tá? Foi o padrão que eles adotaram. Então, gente, na certificação WELL,
que o professor Vicente também falou agora há pouco, nós temos a seguinte situação. Ele falou em 250 lux melanópicos, que aí dá uma pontuação extra, mas a certificação também fala que no ambiente de trabalho a gente pode ter, sem a pontuação extra, 136 lux melanópicos. Com essa barra LED a 9.000 Kelvin, significa que eu tenho, chegando no olho, 122 lux fotópicos. Tá? Então, como é que a gente faz essa medição, gente? Aferição. A gente pega o aparelhinho, coloca na altura do olho, né? E a gente faz a aferição a partir daí. Tem padrão para isso? Tem padrão para isso. O padrão que a certificação WELL traz porque cada pessoa tem uma estatura diferente, 45 centímetros acima da estação de trabalho. Tá? Então, esse é o padrão da Comissão Internacional da Certificação WELL, desculpe. Da certificação WELL, 45 centímetros acima da minha estação de trabalho, a gente faz a aferição, e aí eu tenho que ter 136 lux melanópicos, no mínimo, durante as 4 primeiras horas de expediente na empresa. Então, se a empresa abre às 8 horas da manhã, 9, 10, 11, 12. Até meio-dia eu tenho que garantir 136 lux melanópicos no olho de cada trabalhador, por luz elétrica, por luz natural, preferencialmente, se não por luz elétrica, ok? Que mais? Tá, se a empresa abre às 11 da manhã, meio-dia, 1, 2, 3, eu tenho que garantir de meio-dia, de 11 às 3, 136 lux melanópicos no mínimo, e se eu quiser pontuar mais, 250 lux melanópicos, ok? Desde que a empresa abra no máximo ao meio-dia, porque se ela abre ao meio-dia, 4 horas vai dar 4 horas da tarde, já está na hora de começar a diminuir a luz, tá bom? Então, até meio-dia no máximo, 4 horas. Por que essas 4 horas? Porque eles querem garantir que você vai ter o primeiro estímulo do dia de luz, para que você produza mais cortisol, melhore a produtividade, melhore a cognição, melhore a precisão de tarefas, etc. Ou seja, aumenta a produtividade, né? E essa mesma barra LED de 9.000 Kelvin, ela pode ter, se eu acender só os LEDs que estão aqui laranjinha, 1.800 Kelvin. Se eu tiver 100% deles acesos, os 122 lux que eu tinha com 9.000 Kelvin, olha só, a iluminância melanópica cai de 136 para 30 lux melanópicos. Né? Eu acho 30 ainda muito, tá, gente? Para a noite é interessante você ter pouca luz. E aí eu fiz esse cálculozinho, se eu tiver 40 lux chegando no olho, com 1.800 Kelvin, que é uma luz bem quentinha, né? A gente vai ter 10 lux melanópicos chegando no olho, o que realmente está garantindo para nós a noite biológica que é necessária. Lembrando o seguinte, mas 40 lux não é pouca luz? Lembra que a gente está falando do plano vertical, tá? No plano horizontal você pode ter muito mais luz, nenhum problema. A questão é quanto chega no plano vertical. Por isso que a gente tem que ter cuidado em evitar à noite, iluminar paredes, e agora a gente vai, então, começar a falar dessa parte prática, né? Eita, preciso correr com o horário. Gente, esse projeto que eu vou mostrar para vocês, que eu já mostrei em outras circunstâncias, ele saiu na capa da Casa Vogue, por causa do arquiteto, que é o Davi Bastos. Ela saiu na capa da Lume Arquitetura, aí por causa do projeto de iluminação, e foi o primeiro projeto de iluminação integrativa que eu fiz. Lembrando mais uma coisa, pessoal, voltando ali no produto, quando você está falando de 1.800 Kelvin para uso noturno, você está falando de uma luz que também, psicologicamente, traz a sensação de acolhimento, relaxamento e aconchego. Então, tem uma questão psicológica junto também com a biológica, ok? Então, olha, esse projeto ganhou o primeiro lugar no Prêmio Abilux de 2019, parece que faz tanto tempo, né, mas a gente teve um gap de Prêmio Abilux por causa da pandemia. E a inspiração desse projeto foi a vista que tem lá do local, né? Que é uma vista na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. E aqui a gente teve a intenção de trazer a abóbada celeste, do amanhecer e do anoitecer. Então, uma questão totalmente psicológica, né?
tecnicamente, um recurso super simples de ser feito, mas a gente trouxe essa sensação para dar uma ideia de que se eu estou saindo de casa, é como se estivesse amanhecendo, se eu estou chegando de volta em casa, é como se estivesse terminando o meu dia. E, por um efeito chamado fototropismo, a gente tem aqui... Fototropismo é uma atração instintiva que a gente tem pela luz, fototropismo positivo. Então, quando a pessoa chega no hall do elevador, não precisa explicar como é que abre a porta. A pessoa já naturalmente, instintivamente, já vai segurar onde tem luz, que é justamente para poder abrir essa porta, né? Depois, no living, a iluminação de destaque enfatiza e cria hierarquia entre os elementos. Então, estas luminárias aqui estão criando hierarquia entre os pontos de interesse. Então, é uma questão totalmente também de entender para onde a pessoa olha primeiro, para onde a pessoa olha depois. A pessoa vai olhar primeiro para onde tem mais luz. E se vocês perceberem, essas luminárias não estão muito inclinadas. Elas estão quase todas muito para baixo, né? Justamente para que a luz delas não incida naquele ângulo no olho que pode informar erradamente que é dia. Isso é para uso noturno, né, gente? Tem bastante luz natural nessa sala. E como iluminação geral, a gente fez o seguinte, esse teto era bem interessante, a gente colocou um perfilzinho aqui, projetando luz para cima. Então, visualmente, a gente ficou com uma luz muito tênue, um clima super gostoso nessa sala. Por outro lado, biologicamente, é uma luz refletida no concreto, então é uma luz super tênue e que revela todo o espaço visualmente, mas que não traz estímulo circadiano, porque é uma luz que vem de cima e é uma luz com pouca energia, né? É uma luz indireta. E aqui na parte inferior da viga, essa luz traz... a gente tem mais luz, na parte superior a gente tem menos luz. Esse mais luz, menos luz, mais luz, menos luz, quando você entra na sala, ele te forma, ele dá um movimento, dá uma sensação de movimento no sistema de iluminação, ou no ambiente todo, por causa desse contraste que tem entre a parte inferior e superior da viga, e ao mesmo tempo ele cria um corredor psicológico para que as pessoas cheguem e se dirijam para o que tem de mais interessante ali, que é justamente a vista. Então, se a gente perceber bem, visualmente, está completamente atendido. Essa é uma escrivaninha de trabalho eventual, porque é uma casa de veraneio, não é uma casa de residência. Então, a pessoa pode trabalhar muito pouco aqui. Tem um auxiliar aqui, uma luminariazinha de mesa para auxiliar na tarefa visual. Então, visualmente está muito bem contemplado. Psicologicamente, a gente tem essa questão da luz direcionando o olhar, da luz criando ambientação, da luz criando também hierarquias. E, biologicamente, durante o dia eu tenho bastante luz natural, que me dá estímulo biológico diurno, e à noite essa luz elétrica não atrapalha a produção de melatonina. Né? Outro projeto que eu queria trazer para vocês é esse aqui, onde a ideia era um cliente japonês com uma arquitetura brutalista e inspiração oriental, porque o cliente é japonês. Gosta de receber pessoas, é festeiro, então tem toda essa característica. Conceito de projeto. A luz, passando pelos bambus, ela dá um efeito parecido com esse aqui desses eucaliptos, eu acho, né? Então, aquela coisa do bambu, que é muito comum no Japão, filtrando a luz natural. Essa foi uma ideia para o projeto. Outra ideia, o Japão é a terra do sol nascente, então essa linearidade do horizonte a gente quer trazer para o projeto também. No teto desse local tem uma estrutura japonesa, típica da arquitetura japonesa, que é o shidori. É aquela estrutura de madeira que tem na fachada da Japan House aqui em São Paulo. Para quem conhece, é exatamente isso. E o shidori me lembrou a questão do jogo Tetris, por causa da geometria, né? Nada orgânica. E o Japão tem uma tradição do teatro de sombras. Então, você ter sombras para revelar o espaço, mais ou menos, sem revelar tudo. Então, essa foi mais uma parte da conceituação do projeto. E aí, a gente vai falar dessa área aqui, que é a área social, né? A sala de jantar, festas, etc. E aqui, olha, isso é simulação. Olha só
a questão da terra do sol nascente, né? Aquela ideia. E do teatro de sombras também, porque quando esses sistemas estão acesos, você enxerga a geometria do ambiente, mas você não enxerga o ambiente inteiro ainda. Então, tem um mistério aqui que só vai acontecer quando você utilizar os outros sistemas de iluminação. Mais um sistema de iluminação para mesa de jantar, né, por causa da questão do cliente gostar de reunir pessoas, família, amigos, etc. É uma mesa de jantar grande, né? E se a gente observar bem, a gente tem luz na mesa e não tem luz na cabeça das pessoas. Também foi uma questão que a gente planejou de propósito. E agora sim, o Shidori, que é essa estrutura, né, que eu falei antes, de madeira, iluminada por trás. Então, eu tenho uma luz projetada para o teto e para as paredes. Isso foi uma loucura tecnicamente para ser feito, mas foi muito bacana. Aqui outro ângulo. E aqui a gente tem foto do momento da instalação, né, os perfis sendo instalados, né, em todo o sistema, então em cima e nas laterais, tá, virados para o teto, a luz sendo projetada para o teto e para... Quer dizer, aqui a gente tem mais de 300 lux no plano horizontal, a 75 centímetros do piso, então a gente calculou essa luz para que contemplasse os idosos que vão frequentar que frequentam, né, já a casa do cliente, avós e tudo, e a gente tem uma luz que vem de cima, então biologicamente totalmente segura, né? A luz vem lá do alto. Aqui a gente tem quase 5 metros de pé direito. E depois aqui lá em cima, ó, lá em cima no Shidori, olha só os perfis da Mr. LED instalados aqui, né? Então, olha que bacana, um trabalho feito em conjunto com luminotécnico, arquitetura e marcenaria, né? E deu o resultado que vocês já viram. Aqui a gente tem um exemplo do sistema apagado, infelizmente a foto está durante o dia, já pronta, já depois de entregue a obra, e aqui à noite com o Shidori aceso, aliás, todos os sistemas ligados, né? Na outra sala, na sala de estar mesmo, a gente teve aquela ideia dos bambus, que é isso aqui, ó, a luz vem por trás das paredes, tá? Então, assim, gente, esse sistema, como ele traz luz no plano vertical, se chegar muita luz no olho das pessoas, e a certificação WELL, ela também fala para residencial que para você aferir a luz a 1,40 m do piso, que é mais ou menos a altura de uma pessoa, dos olhos de uma pessoa de baixa estatura, tá? Então, você aferindo essa luz, se à noite eu tiver uma iluminância muito grande, isso não é um projeto de iluminação integrativa, mas se a gente regular essa luz pelo sistema de controle de iluminação, para que você pode ter a luz no plano vertical, com baixa intensidade, aqui essa luz já está filtrada pelo difusor, que está na frente, né, dos perfis, e ao mesmo tempo a gente tem um espectro que biologicamente é interessante para a noite, tá? E aí sim, você pode garantir o sistema de iluminação integrativa se você fizer esse tipo de ajuste. Aqui também, olha, todo lugar na casa que tem pedra, a gente tem luz por cima e por baixo. Então, o que é interessante aqui? Durante o dia, os dois sistemas estarem acesos. Durante a noite, apenas o sistema de baixo. Ou o sistema de baixo a 100% e o sistema de cima dimerizado, de maneira que não traga estímulo biológico noturno. Então, olha só a questão de regular a luz, como é importante, e é exatamente isso que esse é o movimento que a Mr. LED está fazendo também, de dar uma assistência pós-instalação para os projetos de iluminação integrativa, né? Então, participar de todo o processo. Porque se tiver aceso a 100% e for à noite biologicamente estimulante, isso não é um projeto de iluminação integrativa, né? Então, a gente precisa garantir que esses valores estejam contemplados. Mesma coisa nesse outro projeto aqui, a gente tem, olha, um sistema inferior e superior, a gente não tem luminária nenhuma no teto, a luz vem toda de dentro da parede. Curiosamente, isso não é só uma parede, tem uma porta aqui, ó, tem uma porta que abre para a cozinha e a gente tem um sistema de iluminação linear também, a porta não interrompe a luz,
né? Mesma coisa, durante o dia, é interessante os dois sistemas estarem acesos no projeto de iluminação integrativa, e durante a noite a gente acender o de baixo, porque a luz que vem de baixo, ela não traz estímulo circadiano, e a luz de cima a gente acende apenas como um complemento, para que não, de maneira que não seja estimulante. Outro projeto de uma academia residencial, a gente tem 2 sistemas lineares aqui também, né? Por que linear? Justamente porque numa academia você não quer formação de sombras, a produção de sombras que os sistemas pontuais trazem. Então, aqui, você tem um sistema com luz direta, luz para baixo, e na mesma luminária você tem um sistema com luz indireta para uso noturno. Então, os 2 sistemas acesos durante o dia, e à noite apenas o sistema de luz indireta. Tá? Não tem ofuscamento, a pessoa pode deitar, fazer exercício olhando para cima, que não, a gente calculou o GR também, né, o índice de ofuscamento. Aqui já é um corporativo, se a gente observar bem, aqui é a recepção desse corporativo, aqui é foto e aqui é simulação. Nesse corporativo, vocês estão vendo que tem a luminária, ela desce pela parede, e aqui eu tenho luminárias inseridas na parede. Isso é por uma questão estética? Não apenas. Isso é porque tem 2 recepcionistas que ficam aqui, não há janelas nesse espaço, e justamente essa luz que é emitida no plano vertical por essas luminárias na parede é que garantem a luz necessária para o dia, né, para essas pessoas que estão aqui nesse local confinado. Mesma coisa aqui à direita, que à direita eu tenho uma área de café que fica do lado de um auditório. O auditório, normalmente, eles dão treinamento com as luzes apagadas. Então, pelo menos na hora do café, essas pessoas têm um pouquinho de luz vindo em direção ao olho, que é essa parte vertical aqui da luminária, e de noite essa luminária não acende. A gente colocou no sistema de controle também, que se você acender isso durante o dia, a parte vertical acende. Se você acender à noite, essa parte vertical não acende. Ok? Aqui, mais uma foto desse mesmo local. Aqui é o lavabo deles. Olha, a luminária vertical embutida na pedra, justamente para trazer estímulo diurno. E essa é a área dos funcionários, muitos funcionários aqui, e a gente tem o seguinte, todas essas filas de luminárias têm sensores, tem dupla função, aproveitamento da luz natural e garantia do estímulo biológico durante o dia. Então, se eu tenho luz natural suficiente vindo pelas janelas aqui, essas luminárias praticamente apagam sozinhas. Tem sensores em cima de cada bancada, coincidindo com... são 5 filas de luminárias aqui. A gente está vendo 3, mais um pedaço aqui, 4. Então, quando eu tenho estímulo suficiente para essa primeira fila, essa luminária praticamente apaga. Mesma coisa da segunda linha, mesma coisa na terceira linha de luminárias. Isso, além de economizar energia elétrica, garante o estímulo biológico durante o dia. Ok? Esse é um escritório que acabou de inaugurar. Também, quando a gente fala de iluminação integrativa, tem umas questões aí para considerar. Primeiro, porque tudo é vermelho, e a arquitetura escolheu tudo vermelho por uma questão específica do cliente, né? O cliente tem uma crença, né, nos orixás, não sei, enfim, que tem alguma coisa com luz vermelha, eu não me lembro exatamente qual é. E então o escritório dele inteiro é vermelho. Agora, como é que a gente ilumina o escritório vermelho sem que a luz fique vermelha também, né? Então aqui a gente pediu para não pintar o teto de vermelho, e aí a luz está sendo totalmente nessas sancas direcionadas para o teto, apesar que essas sancas, aqui circulação, a gente tem pouca luz aqui, não é uma coisa tão gritante, né? E a gente destacou as fotos que eles colocaram. Infelizmente, eles não usaram película anti-reflexo, então ficou com esse reflexo aí, mas tudo bem, tranquilo. Então, olha, aqui está outra parte do escritório. Se vocês se repararem bem, a gente não iluminou as paredes, a não ser elementos de destaque, né, nas paredes. Mas o restante das paredes a gente não trouxe luz para não pintar de vermelho o espaço todo. Aqui também uma estátua, a gente colocou luz direta, né, para essa estátua dirigida, e aqui o espaço de trabalho deles. Felizmente, eles têm luz natural,
né? Porque poderia ficar bem cansativo o excesso de vermelho. Se vocês separarem bem, nós mantivemos a questão da sanca iluminada, né? Que é uma sanca, nesse caso aqui, muito mais cenográfica do que para iluminar o ambiente, e as paredes a gente não trouxe luz para as paredes, então a gente vê que não tem, a gente evitou iluminar as paredes e a luz para as estações de trabalho são totalmente direcionadas para as estações para que elas não sofram alteração cromática. Aqui mais foto do mesmo lugar, mais uma, e aqui a sala de reuniões dele, olha só as paredes escuras, dá para a gente ver bem aqui, né? E a gente trouxe um pendente justamente para que a gente conseguisse iluminar a mesa de maneira que essa luz não vazasse para, né, não incidisse nas paredes. Tá? Sistema de luz direta e sistema de luz indireta, aproveitando o teto branco, né? A gente precisava de luz branca nesse lugar, vindo de cima também. E aqui é um outro projeto, né, da Casa Cor do ano passado, onde a gente queria trazer uma temperatura de cor mais alta, fez parte do conceito do arquiteto, né, uma temperatura de cor que desse uma ideia de inquietude, de dinamismo, de até um incômodo ele queria, porque o espaço dele tinha uma ideia do trânsito da Avenida Paulista, né? Essas marcas de pneus trazem isso. E, curiosamente, esse ambiente fez bastante sucesso, porque as pessoas passavam 2/3 da Casa Cor vendo ambientes muito, com uma luz muito parecida, né? Salas de estar, salas de jantar, dormitórios, etc. E, de repente, quando chegavam aqui, essas luzes, elas ainda tinham movimento, né? Elas oscilavam de acordo com a música, não de uma maneira psicodélica, mas de uma maneira suave. Elas acompanhavam o som incidental que foi planejado para o ambiente. Foi muito interessante. As pessoas acabavam ficando mais tempo lá do que a gente imaginava, porque ele dava uma quebrada em todo o estímulo que o restante da mostra estava trazendo. Aqui também, olha, se vocês observarem, não tem nenhuma luminária no teto, a gente está só com um sistema linear aqui, pegando inclusive a porta, né? Tá pelo pivô, o fiozinho vem pelo pivô da porta, então a porta pivotante. Por quê? Eu tenho estímulo diurno com luz natural, porque aqui é um zenital verdadeiro, né? Uma claraboia, quer dizer, nem uma claraboia, isso é uma abertura para o meio externo mesmo. Então, eu tenho essa luz natural incidindo no ambiente e à noite eu tenho uma luz bem tênue vindo desse contorno, dessa sanca invertida. Aqui, desculpa, eu não tenho foto disso depois de pronto, né? Tá no meio da obra, mas era um corredor grande de um clube aqui em São Paulo que não tinha janelas. Um corredor muito grande sem janelas. A gente trouxe esse elemento aqui, né, essa figura, esse cobogó que remete à cultura, porque é o Clube Monte Líbano, e aqui dentro tem justamente aquele recurso de mudança de temperatura de cor, ou mudança de espectro. A gente tem um espectro para a noite, que é amarelinho, a luz é amarelinha, com temperatura de cor baixa, e a gente tem um espectro para o dia, que é uma luz bem rica em azul, vindo no plano vertical, propositalmente, para que as pessoas não se desconectem, né, biologicamente com o meio externo. Embora seja uma circulação, é uma circulação que tem sofás, as pessoas ficam lá mais tempo, então isso acabou sendo bastante importante. Aqui uma mostra artefato, aqui só para mostrar para vocês o seguinte, aqui eu preciso de mais luz, então eu tenho as luminárias mais próximas. Para cá eu não preciso de tanta luz, né? Porque aqui é local para você desempenhar a tarefa visual de cozinhar. Então eu tenho mais luz. E aqui eu tenho a luminária mais distante, porque nessa área aqui dos convidados não precisa ter tanta luz, né? Então também tem essa questão que a gente contempla. Fora que esteticamente está bem interessante. Pessoal, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigado. Para quem tiver interesse, o meu Instagram está aqui. E o site da Mr. LED nesse QR Code, o Instagram da Mr. LED nesse outro QR Code, e esse YouTube que vocês estão usando agora, nesse terceiro QR Code. E agora eu encerro a minha participação. Passamos 20 minutos do horário. Muito bom. Aliás, parabéns aos dois aí, cada vez melhor, né? Acho que
a gente desmistifica um pouco o que é a iluminação integrativa, traz exemplos práticos. Eu acho que esse é o grande objetivo. Agora vamos para a parte boa das perguntas. Eu vou tentar dar uma sequência aí para agregar algumas perguntas que são parecidas, mas vamos lá. A Virgínia, ela pergunta assim: professor Rui, como fica a questão das visitas do corpo de enfermagem que entra, no caso, no quarto, para aferir dados de temperatura, aplicar medicações e etc. Eles acendem a luz sobre o leito. Outra pergunta que eu acho que tem, que eu fechei aqui, um pouquinho só. Aí também tem a questão, dados, como fica a questão das visitas, que entra, já fiz. E assim, como fica a questão da melatonina quando essa luz precisa ser acesa? Ela para de ser produzida, retoma ou paralisa por completo? Acho que dá para concentrar nessas duas perguntas uma resposta. Ok, a melatonina, dependendo da luz que incide no olho, você pode ter uma supressão parcial ou você pode ter uma supressão total da melatonina. Depende da intensidade dessa luz, depende do espectro dessa luz. Mesmo que seja um estímulo curto, de curta duração, acendeu durante 5 segundos, pronto, o efeito é imediato. Porque o fundo do olho, essas células específicas, né, que a gente mencionou, células ganglionares intrinsecamente fotossensíveis, que contêm o pigmento melanopsina, elas estão plugadas no sistema neural ao sistema nervoso central do nosso cérebro. E do sistema nervoso central tem uma outra ramificação que leva esse estímulo também imediatamente para a glândula que produz melatonina, que é a glândula pineal. Então, quando você acende a luz do leito do paciente, você vai ter uma supressão, sim, dependendo da intensidade dessa luz, do ângulo dessa luz no olho, ela pode ser uma supressão parcial ou ela pode ser uma supressão aguda, onde a melatonina para de ser produzida. Depois que você apaga essa luz, vai levar em torno de 15 minutos, meia hora mais ou menos, para que a melatonina volte a ser produzida pela glândula pineal. Então, só que isso já vai gerar uma interrupção, né, da produção de melatonina no paciente, significa que naquela noite inteira ele terá produzido menos melatonina e isso vai ter reflexo no dia seguinte para ele. Ele provavelmente vai, se diminui a melatonina à noite, você vai ter menos cortisol durante o dia, você vai ter mais estrogênio, que é o hormônio feminino, durante o dia. A gente falou isso na nossa primeira parte, né? E mais estrogênio pode ser cancerígeno para algumas pessoas. Então, em termos de como é que as pessoas fazem para ter acesso ao paciente? É só você ter um sistema de iluminação que não ilumine o olho do paciente. Ok? Você pode iluminar, se você precisa ter acesso ao braço, por causa do acesso, do acesso venoso, ou precisa aplicar uma injeção, etc., você pode fazer isso com foco de luz direcionado para o braço do paciente, ou até para o corpo todo dele. Só não pode dirigir essa luz para o olho. Ok? E outra coisa, você pode acender também um sistema de iluminação por trás do paciente, né? O paciente está deitado, você acende essa luz, normalmente é um sistema que fica na parede, atrás do paciente, e essa luz vai iluminar talvez o ambiente todo de maneira que a luz não atinja o olho do paciente, né? Então, são esses os recursos que nós temos. Muito bom. Vamos para mais uma pergunta aí. A Lívia, ela pergunta o seguinte: já que a medida padrão é 45 centímetros da estação de trabalho, para garantir um bom ciclo circadiano no quarto, eu meço a 45 centímetros da cama ou considero a medida padrão da mesa mais 45? Vamos lá, Lívia. Essa medida padrão é da certificação WELL e ela se refere a ambientes de trabalho. Tá? Então, 45 centímetros acima das estações de trabalho. Se você considerar a equipe de enfermagem, a equipe médica, né, nas suas salas, aí sim você pode utilizar essa medida porque ela se refere ao ambiente de trabalho e para eles este é um ambiente de trabalho, né? Mas quando você fala do paciente, não. Quando você fala do paciente, a gente não tem esse local de aferição porque o paciente está deitado no leito.
né? Eu diria o seguinte, na falta dessa... Você falou uma coisa bem interessante, olha quanta coisa tem para evoluir, né? Na falta dessa orientação, a gente faz o seguinte, faz a aferição no olho, na altura do olho, tá? Aqui, esse é um equipamentozinho que faz isso, você afere na altura, faz a aferição na altura do olho do paciente, para poder ter certeza de que durante o dia eu tenho estímulo biológico suficiente da luz e para que durante a noite eu não tenha um estímulo biológico que traga a informação de que é dia, ok? Legal, vamos lá. A gente tem duas perguntas que eu acho que pode também juntar. A Lívia pergunta como seria o sistema de acionamento dessa cena? Seria DMX? E a Silvana, ela pergunta, ela quer saber se a utilização de sensores diminui a vida útil das luminárias ou de fita de LED utilizada. Eu acho que a segunda, o professor Vicente estava começando. Vai lá, Vicente. Essa segunda, na verdade, não. O LED, ele, por ser um componente eletrônico, ele pode ser acionado de várias maneiras sem que isso tenha repercussão comprometa a vida útil dele. Em muitas ocasiões, pode até aumentar, né? Principalmente quando você dimeriza a luz. Isso significa uma corrente elétrica menor no LED e, consequentemente, ele vai trabalhar com uma folga, né? Então, isso eventualmente até contribui para o aumento da vida útil. Então, não tem nenhum fator que possa influenciar na vida útil dele através de sistema de controle. Em relação ao controle, né, primeira coisa, a gente já entendeu que iluminação saudável precisa de controle. Pode ser desde um controle bem simples até um controle inteligente, mais complexo, onde a central de controle saiba que horas são, para poder ajustar automaticamente a luz, etc. Então, depende tudo de orçamento, etc. Né? Claro que quando tem controles mais simples, você precisa dar um treinamento adicional para os usuários para que essa luz realmente seja saudável, né? Agora, em termos de protocolo de controle, pode ser DMX, pode ser 0 a 10, pode ser DALI, né? Eu recomendo fortemente o uso do protocolo DALI. Eu só não recomendo o protocolo TRIAC ou Electronic Low Voltage, que é aquele utilizado na lâmpada incandescente, porque este sistema de dimerização, ele nasceu para incandescente, e ele faz com que a luz do LED trepide. E aí a gente deixa de ter um projeto de iluminação integrativa por causa da trepidação da luz, que muitas vezes você não vê, mas o seu cérebro percebe. E isso vai trazer problemas como dor de cabeça, náuseas, tontura, sensação de mal-estar, etc. Então, por causa do efeito estroboscópico ou flicker, a gente não recomenda o uso de dimerização por corte de fase, que é o sistema com TRIAC e com Electronic Low Voltage, ELV. Agora, PWM também pode ser usado com frequência elevada, né? E, enfim, tem vários tipos. Eu descobri esses dias que aquelas lâmpadas simplesinhas, aquelas lâmpadas que você controla pelo celular, né, por Bluetooth ou por Wi-Fi, enfim, eu descobri que aquelas lâmpadazinhas são seguras para uso noturno porque elas não têm, a trepidação de luz delas tem uma frequência muito alta e não faz mal para nós. Agora, dimerização por corte de fase é que é o problema, tá bom? Só para complementar um detalhe, por exemplo, o Sky Windows, ele tem, obviamente, para oferecer todo aquele efeito, o controle da luz é extremamente complexo, né, e moderno, a ponto de você poder definir a latitude do local que ele está instalado, para que então esse controle acompanhe uma situação real de duração de dia e de noite naquele local que você mora. Então, quando a gente fala de controle de luz, acho que a gente está avançando bastante, tem muita coisa aí que vai entrar no mercado que vai surpreender a gente. Deixa eu só complementar uma coisa, Fábio. Em termos de controle de luz, a gente pode ter um sistema contemporizador,
né? Tal hora a luz muda porque vai estar anoitecendo, e tal hora a luz muda de novo porque está ficando dia. Você pode ter um horário para dia e um horário para noite. Só que a gente tem esbarra num problema. Isso só acontece no Equador, de você ter o mesmo tamanho de dia e de noite, né? Isso aqui, você saiu do Equador, quando você se afasta do Equador, cada dia tem uma diferença de amanhecer e de anoitecer, né? E essa diferença, quanto mais distante do Equador, aumenta, e o nosso organismo precisa dessa diferença de horário para poder localizar o nosso organismo, para ajustar o nosso organismo para o local onde a gente mora e, e para o horário, justamente, né, que nós estamos tendo a estação do ano, né? Então, o estímulo, o ritmo biológico sazonal, que dura 365 dias, depende do tamanho do dia e do tamanho da noite. Então, no caso do temporizador, a gente acaba perdendo isso. O sistema que o Fábio acabou de mencionar, que é inteligente e é conectado para saber exatamente a hora que amanhece, a hora que anoitece em cada latitude, é interessante. E uma coisa importante também, ultimamente aqui no Brasil foi abolido o horário de verão, o que é uma coisa muito boa, né? Porque o horário de verão promove essa ruptura, né? Vamos falar assim, na- naquela hora deveria ter aquele, né, aquele espectro de quando você muda no horário de verão, isso causa uma certa perturbação também nesse ciclo. Então, ainda bem que faz o quê? Uns 4, 5 anos que a gente não tem horário de verão, né? Isso eu acho bastante positivo. Concorda, Rui? Concordo e quero complementar. E aí tem uma diferença muito grande entre o gosto, a opinião das pessoas e a necessidade do nosso organismo. Porque tem pessoas que falam, eu adoro horário de verão. Ou então, eu adoro luz branco fria de noite. Gente, não passa por isso. A questão da iluminação saudável não é o que você gosta, é o que o seu corpo precisa, né? Então, a gente precisa justamente ter informação suficiente para trazer argumentos para essas pessoas, para que a luz não atrapalhe ou não prejudique a saúde delas. Uhum. Legal. Temos mais duas perguntas. Uma é para o Vicente, outra acho que eu respondo. Mas a do Vicente é o seguinte: Vicente, existe algum estudo que use a ressonância magnética para acompanhar seus efeitos no cérebro? Na verdade, eu não tenho conhecimento disso. Eu sei que de alguns estudos que usam o eletroencefalograma justamente para verificar o tipo de repercussão que tem, né? O tipo de estímulo que tem quando a luz apresenta o fenômeno do flicker, da cintilação, né? Que, como o Rui bem disse numa das respostas anteriores, é altamente prejudicial para a saúde humana. Flicker ou cintilação, ou como o Rui chamou, aliás, eu nunca tinha ouvido esse termo antes, trepidação de luz, que é interessante. É interessante. É modulação de luz, né? A luz modula com o tempo e o LED trouxe isso. Isso já tinha sido resolvido na lâmpada incandescente, fluorescente, por causa do chaveamento em alta frequência, como o Rui também falou. Então, eu conheço de estudos onde se... Porque é não visual, né? O flicker ele pode ser visual ou não visual. Então, quando ele é não visual, então você tem que usar o eletroencefalograma, porque aí lá você consegue detectar o impacto que o flicker está causando no nosso sistema, né? No nosso sistema nervoso cerebral. Deixa eu aproveitar também para trazer uma outra coisa que pode ser importante para quem fez essa pergunta, né? Que é o seguinte: como é que eu consigo medir a melatonina, né? Como é que eu consigo saber a questão da melatonina? Melatonina você faz aferição pelo sangue, né? Exame de sangue. Então, o método tem alguns métodos para verificar quanto de melatonina você está produzindo, e um método é você fazer o seguinte: você fazer a coleta de urina
durante 12 horas, normalmente de 7 da noite às 7 da manhã, que é o horário que normalmente, dentro desse horário, a gente tem a produção de melatonina 100% numa noite, e aí você faz essa aferição da urina. E por quê? Porque a metabolização da melatonina, ela faz com que seja eliminada pela urina o metabólito da melatonina, que se chama 6-sulfatoximelatonina. Então, aferindo a quantidade de 6-sulfatoximelatonina de 12 horas na urina, você consegue saber quanto de melatonina aquela pessoa produziu durante uma noite. Então, essa é uma maneira pela urina, é o modo mais tranquilo de se fazer. Outra maneira de aferir é que aí não é mais para você aferir o total, mas para aferir quanto tempo leva para o seu organismo começar a produzir melatonina até 100% da produção. É um método chamado DLMO, que é Dim Light Melatonin Onset, que é pela saliva. Pela saliva, você tem que coletar a saliva periodicamente, eu não me lembro se é de meia hora, mas é um exame chatinho de fazer, porque você tem que fazer desde da hora que anoitece até por volta de 11, meia-noite, para entender a rampa de produção de melatonina que está acontecendo com aquela pessoa naquela noite. Né? E exame de sangue também, mas exame de sangue é mais complicado porque tem que ser feito de noite, né? Então, esses dois modos que eu falei são os mais utilizados. Legal. Tem uma pergunta aqui que eu acho que eu respondo, e me desculpa se eu ler o seu nome errado. A Jenny Mídio, ela pergunta o seguinte: as luminárias Mr. LED, em geral, são compatíveis com todos os protocolos de automação? Praticamente sim. Na verdade, quando você destrincha uma luminária, basicamente a gente fala de fonte de luz separada da eletrônica que controla essa fonte de luz, e o LED, por essência, ele é totalmente dimerizável, controlável, quer dizer, ele tem uma característica já intrínseca da facilidade desse controle. O que você tem é que adaptar vamos dizer assim, um controle que possa responder a um determinado protocolo. Então, o que é muito comum? Por exemplo, dependendo do projeto, dependendo do protocolo a ser utilizado, nós vamos mudar o driver para responder àquele protocolo. Ok? Então, assim, é uma coisa customizável, que eu acredito que é muito comum no mercado. Você tem a possibilidade da troca desse controle que o driver faz sobre o LED para que ele possa conversar com a automação que você está colocando. Ok? Espero ter respondido bem a sua pergunta. E, por fim, eu tenho uma pergunta. Vamos lá, quem vai se habilitar. Eu venho percebendo, né, acho que não só percebendo, como sentindo, como a velocidade que a tecnologia vem, como isso vai mudando o nosso comportamento. Né? Então, é uma coisa que muda muito hoje a maneira como nós interagimos com as informações e obviamente, não dá para deixar de lado de falar de internet e tudo que ela traz para nós. Mas uma coisa que eu venho observando que vem crescendo bastante e que ainda não entrou no mercado, como eu acredito que vai entrar, são os óculos de realidade virtual, que eu visualizo lá na frente que muita gente vai preferir o óculos do que o televisor, muita gente vai preferir o óculos do que o computador, então eu consigo interagir. A Apple acabou de lançar ainda está em demonstração, eu consigo interagir com praticamente tudo. Tá? Qual a preocupação, né, sobre a luz da iluminação integrativa? Qual a preocupação que a gente tem que ter com a saúde, com a adoção dos óculos de realidade virtual? À vontade, quem quiser. Vai, Rui. A gente tem um problema muito sério aqui, nesse caso, porque quando a gente fala de energia, né, dessa energia que está chegando no olho, a gente está falando de quanto mais perto do olho, a gente tem muito mais energia. Então, se eu tenho, sei lá, uma fonte de luz a 1 metro, né, tenho lá, vamos supor que eu tenha X de energia. Quando eu aproximo para meio metro, não é x vezes 2, é x ao quadrado, né? Então, é logarítmica essa relação, né? E aí,
quando você fala desses óculos, para você poder ver, eles vão emitir luz. Só que eles vão emitir luz a centímetros do olho, né? Isso pode ter problemas bem sérios, não só de interrupção, né, de supressão aguda de melatonina, mas também de excesso de exposição à luz azul, excesso de tempo, né? A gente tem um reloginho, desde quando a gente nasce até o momento atual, de quanto de azul você se expôs até aqui. E, dependendo do excesso que a gente tem de exposição ao azul, a gente corre um risco muito maior de prevalência de degeneração macular na retina, que é uma doença nos fotorreceptores, é uma morte de fotorreceptores de cones da região central e que causa uma cegueira, né? Uma cegueira da visão nossa focada. Você passa a ver tudo embaçado, porque no centrinho da visão você vê uma imagem borrada, que seria a nossa imagem focada, nítida, né? Então, eu acho que o maior risco é esse. Em inglês se chama... Como é que é, Vicente? Blue Light Hazard. Hazard, Né? Porque não é só o ciclo circadiano, né? A influência da luz azul, como está muito próximo do ultravioleta, né? Está muito Então, próximo do olho. Assim, se juntarem alguns óculos que não tragam esse comprimento de onda, o que não vai acontecer, porque para que a gente enxergue, a gente tem que ter esses comprimentos de onda curtos, né? Que são nocivos à noite. Lembrando o seguinte, gente, são nocivos à noite. Durante o dia eles não são nocivos, porque durante o dia o nosso olho tem proteção para isso, né? O nosso sistema circadiano faz que durante o dia a gente tenha proteção dos fotorreceptores contra o excesso de luz, porque na luz natural tem muito componente de ondas curtas também, né? Agora, à noite, que a gente deveria não ter luz nenhuma, essa proteção também não existe. E aí, esse tipo de luz dos óculos tão próximos do olho podem trazer esses problemas, inclusive de cegueira. E é bacana a gente entender isso, porque a gente começa a perceber o seguinte: a televisão que a gente tem à noite, que a gente vê de noite, faz muito menos mal, ou tem um muito menor impacto, ou talvez até nenhum impacto, se a gente for comparar com o celular. Porque o celular fica muito próximo do meu olho e a televisão fica distante. eu não sei se vocês sabem, quem está nos assistindo, que tem uma regra de distância para o televisor dependendo do tamanho da tela. Então, tem uma regra que diz, por exemplo, um televisor de 50 polegadas, você tem que ficar 2 metros e pouco. Se ele tem 70 polegadas, você tem que ficar mais distante. Não sei se você sabe disso, mas tem uma regra, né? E o celular é pior. Agora, sabe, Fábio, o que eu acho que é mais interessante e que vai acontecer mais cedo do que isso, é esse pessoal novo hoje que vive o dia inteiro com fone de ouvido ouvindo música. Então, eu acho que eles não vão talvez nem chegar na fase da visão, eles vão ser barrados na fase da audição, porque isso vai acabar com a audição de todo mundo daqui a um tempo também. Nós já estamos vivendo uma epidemia de miopia, porque os jovens usam o tempo todo a visão de longe, não, de perto, por causa das telas. E a visão de longe, que é justamente o que acontece quando você é míope, né? Ela é cada vez menos usada, porque as pessoas ficam o tempo todo nas telas. Isso não acontece só com os jovens é pior porque eles estão em fase de formação, né? Então, assim, já tem muita gente, crianças e adolescentes com miopia, a quantidade de míopes está aumentando assustadoramente, a quantidade de nanismo também, dificuldade de crescimento por causa do hormônio do crescimento, que precisa do escuro à noite para que seja produzido quando a gente está dormindo, né, por volta de 1 e pouco da manhã. Então, a gente já está tendo uma prevalência grande de nanismo, né, por crianças quer dizer, crianças e adolescentes em fase de crescimento. E agora a questão da degeneração macular da retina é bem séria também, né? Eu queria só dizer uma coisa também em relação à iluminação integrativa, que eu acho que a gente falou tanto sobre ela, né, agora nesses 2 dias.
A iluminação integrativa, ela as diferenças da iluminação convencional para a iluminação integrativa, essa diferença depende de medidas muitas vezes muito simples, né? Tem a ver com o planejamento e com orientação às pessoas que vão utilizar essa luz. Então, aquilo que eu falei, né? Se eu tenho uma temperatura de cor ou uma luz muito azulada de noite, do ponto de vista psicológico, eu já sei que eu não tenho iluminação integrativa. Do ponto de vista biológico, talvez sim, talvez não. Depende da intensidade da luz. Então, assim, é legal a gente entender essa questão que iluminação integrativa não é algo inatingível, né? Ela é atingível, ela só depende de um planejamento como qualquer projeto de iluminação convencional também depende, né? Só que ela considera parâmetros adicionais ao projeto convencional. Vicente Rui, a gente estourou bem o tempo aí, mas a gente tem duas perguntas, eu gostaria, para a gente encerrar as duas últimas, eu acho que dá para responder de forma até rápida, porque são simples, né? Uma nem tanto, mas a outra em relação... O Alisson pergunta para a gente, já existem fontes de dimerizável específicas para o sistema TRIAC? Sim. Mesmo sendo específicas para o TRIAC, é certo que irão trepidar? Como medir esse nível de trepidação que o olho não vê? Flicker, vamos lá, quem quer? Vicente? Na verdade, sim. Sim, eu inclusive, estou trabalhando num projeto onde nós conseguimos desenvolver um sistema de dimerização a TRIAC com LEDs que a gente tem baixo flicker abaixo de 10% em 120 Hz, que tem uma norma internacional que mais ou menos é uma norma bastante rígida da IEE 1789. Então, sim, é possível fazer, desde que tenha exigência. Obviamente, você, através do sistema de filtragem no driver, você consegue fazer com que o efeito do flicker seja minimizado, tá? Então, sim, é possível. Obviamente, isso repercute num custo maior, tanto que esse projeto que nós estamos trabalhando é um projeto para exportação. É um projeto para exportação, onde existe uma norma que requer, né, que obriga a ter baixo flicker. Então, é possível, tecnicamente é possível, sim. Tá? Legal. Eu queria considerar só uma questão, que é o seguinte, você tem uma tolerância de flicker para pessoas típicas, neurologicamente típicas ou neurotípicas, e você tem uma outra tolerância muito menor para pessoas que têm declínios neurológicos, para neuroatípicos. Então, quando a gente fala de neurodiversidade, a gente tá falando, no caso do flicker de 120 Hz, que o neurotípico tem uma tolerância de quase 10%, mas o neuroatípico tem uma tolerância de apenas 1%. Né, quando você fala da questão neurológica, né? Então, a gente está falando de autistas, de TDAH, de Alzheimer, de pessoas com outros transtornos neurológicos, né? Então, o flicker para eles acaba sendo mais complicado. Então, assim, eu já vi nas minhas pesquisas por aí, né, uma marca só, que eu acho que é a Eudoled, se eu não me engano, uma marca de fonte que tem fontes flicker-free para corte de fase, para TRIAC. Só que é caríssimo, é muito caro. Ninguém vai comprar, o nosso cliente não vai aprovar isso. E outra coisa que faltou uma coisa da resposta, como medir, né? Tem equipamento que mede isso. Lá na Mr. LED, o gonifotômetro tem o equipamento que mede flicker e tem alguns espectrofotômetros portáteis que também medem, tá? Exato. Legal. A última, a derradeira. Considerando tudo isso, essa distância segura, tal, existe uma regra para celulares? Existe uma distância considerada segura? Será que a gente vai ter que dormir com o celular e o pau de selfie para afastar ele assim para poder dormir em paz? Quem quer responder?
Eu vou falar por experiência própria. Não tem porque cada celular tem uma quantidade de luz diferente que emite, né? O que que eu faço? O ideal primeiro é não usar celular. Exatamente. Segundo, já que a gente não pode não usar celular, diminui essa tela, coloca o modo noturno, ela vai diminuir o potencial circadiano, vai diminuir a quantidade de azul. Então, coloca no modo noturno no celular, a partir de 7 horas da noite, enfim, e diminui o brilho do celular ao mínimo que você consegue para poder ler alguma coisa. É assim que eu faço. Meu celular à noite, eu vou lá no controlezinho dele e baixo o brilho até ficar bem pouca luz mesmo, para eu poder ver alguma coisa à noite. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, gente, não é só a supressão de melatonina que vai trazer problemas à noite. Tem outras questões que têm a ver com o celular que podem prejudicar profundamente o teu sono. Por exemplo, ler um e-mail que vai te trazer uma preocupação. Ler uma mensagem de WhatsApp que vai te trazer preocupação. Então, isso faz parte, inclusive, da higiene do sono, trazida pelo Instituto do Sono, para que a gente consiga ter uma boa noite, né, de sono. Não olhar mensagens à noite. É isso aí. Especialmente o chefe, né? É. É isso aí, pessoal. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a audiência de vocês, agradecer aí a colaboração, a participação e a amizade do Rui e do Vicente. É um trabalho que a gente vem desempenhando em conjunto aí há mais de ano. Nós estamos, né, numa rotina constante de reuniões, discutindo o assunto, aprofundando, levando coisas para laboratório, testando, medindo, para poder trazer para vocês o que a gente acredita que é o melhor, que é uma informação precisa, uma informação verdadeira e que vai acrescentar conhecimento a vocês. Eu queria lançar aí no ar uma novidade. A gente está com um programa na Misteled agora, onde a gente está contemplando não só a iluminação integrativa, mas nós estamos começando o estudo de ir além da iluminação integrativa. A gente vai agregar mais coisas que nós acreditamos que faça sentido a tudo isso que a gente está levando ao mercado, tá? Mas isso vai ficar para o ano que vem. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tem mais alguma dúvida, o Rui passou aí os contatos, vocês têm nosso Instagram, vocês têm o nosso e-mail, a gente fica 100% à disposição para tirar qualquer dúvida que possa surgir. A primeira Masterclass já está disponível no YouTube para assistir. A segunda, assim que editada, a gente obviamente, corrige algumas coisas para levar ao ar, porque ela é bem extensa, mas ela deve já estar disponível praticamente nos próximos dias. E espero que a gente tenha a terceira, a quarta, a quinta e assim por diante. O objetivo é sempre partilhar com vocês esse conhecimento que eles adquiriram ao longo de muita experiência e que nós também adquirimos ao longo da nossa experiência profissional, ok? Um forte abraço a todos. Mais uma vez, Vicente, muito obrigado pela participação. Um forte abraço. Obrigado, Rui, pela sua participação e por trazer, literalmente por trazer luz, os dois por trazer luz aos nossos conhecimentos e aos projetos, tá? Uma boa noite a todos, um bom fim de semana aí para vocês, ainda estamos na quarta-feira, tem muita coisa para correr, mas graças a Deus logo está chegando dezembro e a gente dá uma relaxada, ok? Um abração e até mais. Obrigado. Tchau, pessoal. Até mais, muito obrigado.